Dólar a R$ 4 no máximo em 2024 ou agora com o dólar a 4,80 é a melhor oportunidade que existe para você investir no exterior. Isso que a gente vai analisar nesse vídeo com base em fundamentos claros dessa última queda do dólar. A gente pode perceber que no último ano, ou melhor, nos últimos 6 meses, a gente viu o dólar desabar, o dólar cair forte. A gente vê aqui que no início aqui de janeiro, o dólar aqui estava na casa dos 5,40 mais ou menos e agora hoje ele está nessa casa dos 4,80. E o que é que fez o dólar cair? É muito importante a gente entender isso. Isso a gente consegue perceber por dados divulgados pelo próprio Banco Central do Brasil. Olha só, fluxo cambial total no ano até 14 de julho é positivo em 18 bilhões de dólares, diz o Banco Central. O que é que isso significa? Que entrou 18 bilhões, quase 19 bilhões de dólares a mais do que saiu do Brasil. E quando entra bastante dólar no nosso país, o dólar fica mais fácil de ser encontrado, por isso ele vale menos. Quando a gente tem uma fuga de dólares do país, o dólar acaba valendo mais. Essa é a grande lógica. E por que isso é importante? Basicamente porque investimento em moedas fortes, investimento em dólar, por exemplo, é um dos tipos de anti-ação, um dos tipos de investimentos que se valorizam muito quando as ações caem. Nesse ano a gente está vendo as ações subindo nesse primeiro semestre e o dólar caindo, que é totalmente natural, mas o dólar, as moedas fortes em geral, se valorizam muito quando as ações caem e usando esse princípio você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas agora, por que o dólar caiu nesse primeiro semestre e o que será que vai acontecer daqui para frente? Isso que a gente vai conversar a partir de agora. Só antes da gente falar sobre isso, quero te dar um aviso muito importante. As inscrições para a 25ª turma do Programa Investidor Sempre em Alta estão neste momento abertas e a gente está com menos de 20% das vagas disponíveis. Vinícius, tem vagas limitadas? Sério, de verdade? Sim, tem, porque a gente dá um suporte, um apoio muito próximo e por isso a gente tem essa limitação, porque senão a gente não consegue dar um bom suporte. Eu não aceito uma quantidade de alunos extremamente grande de forma que vai ferir a qualidade da nossa entrega. Se você tiver interesse, existe um QR Code que está aparecendo aqui em cima para você. Você pode colocar, mirar o seu celular para esse QR Code, você vai para a página de inscrição, onde tem um vídeo explicando todos os detalhes e o link também está aqui na descrição do vídeo. Se porventura você entrar na página e não estiver mais disponível, significa que as vagas encerraram, as vagas acabaram, tá bom? Voltando aqui para o tema central do nosso vídeo de hoje. Olha só, fluxo cambial, então, é de entrada positiva de quase 19 bilhões de dólares. Só que a gente tem que ver por que está entrando esse dólar, de onde é que está entrando. Olha só, vamos ler um pouquinho mais do comunicado do Banco Central. O Brasil registrou um fluxo cambial positivo de 19 bilhões de dólares neste ano até 14 de julho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, hoje dia 19. No mesmo período do ano passado, tinha sido 15 bilhões, então está entrando um pouco mais do que no ano passado. E aqui está o grande ponto, ó. No acumulado do ano até 14 de julho, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de 12, quase 13 bilhões de dólares. Ou seja, o que isso significa? Que o investidor estrangeiro está tirando 13 bilhões de dólares do Brasil neste ano. Para aí, Vinícius, mas eu ouvi falar por aí que agora os investidores estrangeiros estavam entrando pesado no Brasil, que era um momento da prosperidade, a economia vai bombar, vai crescer, as ações vão disparar. Calma, essa não é a realidade. Você está vendo a realidade com dados oficiais do Banco Central aqui na minha tela agora. E aqui eles explicam, né? Isso é o resultado de aportes no valor de 319 bilhões de dólares e retirados no valor de 332. Então, existiram sim aportes de 319 bilhões, mas retiradas de 332, o que dá um saldo líquido de retirada de praticamente 13 bilhões de dólares. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos, já vou explicar o que é para você, e em carteira, remessas de lucros e pagamentos de juros, entre outras operações. As duas contas principais são investimentos estrangeiros diretos em carteira. O que são investimentos estrangeiros diretos em carteira? Isso aqui que talvez você já tenha visto em uma live, em algum vídeo meu, tá? Eu sempre estou acompanhando essas estatísticas do setor externo do Banco Central do Brasil. E quando a gente tem investimento direto no país, é o quê? É simplesmente empresas, grandes empresários vindo instalar aqui uma planta, vindo instalar aqui as suas empresas, gerando emprego, fazendo investimentos de longo prazo, investimentos que demoram a se pagar. Isso é investimento direto. Investimento em carteira, é basicamente investimento em renda fixa, investimento na Bolsa de Valores no Brasil. O que a gente vê acontecendo? Investimento direto no Brasil está caindo, a gente consegue ver isso daqui, né, com o passar do tempo, a partir do início de 2023, e investimentos em renda fixa e na Bolsa de Valores, a gente não está simplesmente caindo a entrada, como é o investimento direto.
direto. Mas os investidores estrangeiros estão retirando dinheiro da renda fixa e da Bolsa de Valores. Vinícius, mas essa é a oportunidade do momento porque os juros vão cair. O investidor estrangeiro não é trouxa. Sempre lembra de uma frase, ó, rico pode ser qualquer coisa, menos idiota. Então, ele sabe muito bem dimensionar o risco que ele está correndo. E se ele está saindo do Brasil, algum motivo tem. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Vamos voltar aqui para a gente entender de onde é que está vindo então essa entrada líquida de dólar no Brasil. Tá? Assim a gente consegue entender por que o dólar está caindo no curto prazo. Tá? Voltando aqui, vamos lá. No comércio exterior, o saldo de 2023 até a semana passada é positivo em 31 bilhões. Aqui que vem o grande ponto, ó. A gente teve importações de 123 bilhões e exportações de 154 bilhões. Tá? E aqui tem mais detalhes das exportações. Então, qual é o mérito da entrada líquida de dólar? O mérito são das exportadoras, empresas exportadoras, principalmente do agronegócio. Tá? Basicamente, pela via comercial, está entrando 31 bilhões e pela via financeira, investimentos, está saindo praticamente 13 bilhões, o que vai fechar nesse saldo aqui de mais ou menos 19 bilhões de dólares. Então, o capital de longo prazo, que é o que sustenta, atenção, que é o que sustenta o dólar no nível baixo, ele está saindo daqui. Estamos vendo o dólar cair nesse semestre por conta de uma super safra do agronegócio, por conta de um volume muito grande de exportações. Se a gente não tiver uma super safra no ano que vem, o negócio pode degringolar e esse dólar pode disparar, simplesmente voltar para um patamar de preço um pouco mais elevado. Então, quando a gente entende que o que está fazendo o dólar cair são indicadores, são fundamentos mais variáveis, a gente entende que isso aqui pode acabar e passar rápido. E por que que, então o primeiro ponto, tá? O dólar vai continuar caindo? Pode cair mais, sem dúvida nenhuma. Entretanto, pelos indicadores que a gente tem até esse momento, a gente sabe que a queda do dólar é por conta de fatores muito variáveis, como super safra, que depende da condição climática. Tá? Não é por conta de capital investido, investimento direto, capital investido de longo prazo. Pelo contrário, está caindo esse capital para investimento direto e está indo embora muito dólar que estava investido em renda fixa e em bolsa de valores aqui no Brasil. Mas por que que o investidor estrangeiro está tirando seus dólares do Brasil? Por conta disso, olha só. Os investidores sabem muito bem disso, quem tem mais experiência, né? Diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos será o mandatário no câmbio, no dólar. O que que isso significa? Vamos lá. Olhando para esse gráfico aqui, prometo que eu vou explicar para você com muita facilidade, você não vai ficar perdido, confuso, nervoso. Olha só. Basicamente aqui na linha azul você está vendo o histórico da nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, que basicamente é a rentabilidade média da renda fixa no Brasil. Na linha vermelha você está vendo a taxa de juros americana, né? E o diferencial de juros é o quê? É o espaço entre essas duas linhas. Sempre, absolutamente sempre, a taxa de juros no Brasil é maior que nos Estados Unidos. Não tem como a taxa de juros do Brasil ser menor que a dos Estados Unidos. Por quê? Porque justamente essa é a taxa de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa. Então imagina, se você coloca uma taxa de juros muito baixa aqui no Brasil, mais baixa do que nos Estados Unidos, ninguém vai querer, nenhum investidor estrangeiro vai querer continuar investindo em renda fixa aqui. Vai ter uma fuga de dólar gigantesca, o dólar vai disparar, a inflação vai disparar, a economia vai degringolar. Então, o Brasil não consegue nunca ter uma taxa de juros menor do que a de uma grande potência, de uma grande economia, com uma economia muito mais confiável. Logo, o que acontece? Quanto maior o diferencial de juros, mais atrativo é para o investidor estrangeiro, principalmente os especuladores, eles virem investir em renda fixa aqui no Brasil. Eles virem fazer uma fezinha e fazer algum investimento aqui no Brasil. Tá? Porque quando você pensa um grande bilionário, ele não está muito interessado em multiplicar o seu dinheiro por várias vezes. Aqueles que movimentam muito os investimentos, né? Ele está interessado em ter a melhor correção possível, mantendo o poder de compra do seu dinheiro. Então, se a diferença dos juros entre o Brasil e os Estados Unidos está muito pequena, fica muito arriscado. Uma simples oscilação no dólar já pode fazer com que ele tenha prejuízo. Né? Porque ele está trocando dólar por real, uma moeda fraca, exótica que não tem nem 30 anos, sendo que o dólar tem mais de 200 anos de histórico e nunca foi trocado nos Estados Unidos. A gente já teve aqui 10 moedas no Brasil. Então, quando a gente vê esse diferencial de juros caindo, o que acontece com o dólar? A gente vê o dólar se valorizando.
Diferencial de juros caindo, dólar se valorizando. Isso é o que a gente vê. Diferencial de juros subindo, a gente vê o dólar dando uma leve desvalorizada. E o que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente, a gente deve derrubar a nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic, de forma parcimoniosa até o final do ano que vem e a partir de 2025 talvez com muito mais intensidade. Essa é uma política do atual governo. O atual governo vai indicar o próximo presidente do Banco Central, vai colocar 8 dos 9 diretores do Banco Central, ele vai nomear. Então, isso deve acontecer com mais intensidade a partir de 2025, por enquanto cai, enquanto nos Estados Unidos a gente deve ter novas elevações. Então, o diferencial de juros vai cair. Se o diferencial de juros vai cair, o que os grandes investidores estão olhando? Poxa, vai ficar mais arriscado trocar meus dólares para real, porque agora a minha remuneração na renda fixa, a diferença da remuneração da renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos vai ficar cada vez menor, cada vez mais estreita, e eles podem tirar esse dólar daqui, e se tirar esse dólar daqui, esse dólar pode disparar. Ainda mais porque os dados de inflação nos Estados Unidos estão vindo melhor do que o esperado. A gente teve divulgação nos últimos dias, a inflação dos últimos 12 meses veio em 3% e a projeção era 3,1%. O núcleo da inflação, que é aquela parte que exclui os itens mais voláteis e mostra a inflação realmente, que se chama a inflação inercial da economia, a inflação que está alastrada na economia, a projeção era 5% e já veio 4,8%. Então, o que acontece? A saúde americana está vindo melhor do que o esperado, enquanto a gente tem uma redução, uma provável redução do diferencial de juros daqui para frente. Então, o investidor estrangeiro, principalmente o especulador estrangeiro que transformou seus dólares, moeda forte, em real, moeda fraca, ele está refletindo agora. Será que eu corro o risco de ir lá para o Brasil, que fez uma reforma tributária, que talvez vai ficar com o IVA mais alto do mundo, que nem é IVA, né? A gente conseguiu complicar uma simplificação tributária. Era para ser um imposto, se transformou em 2, que pode se ramificar em vários outros, a gente não tem uma alíquota final e talvez fique em 28%. Perdemos uma oportunidade de fazer uma reforma decente, na minha avaliação. Cada um tem sua opinião, é melhor do que nada? Sem dúvida é, mas talvez pode ser pior, né? É melhor se gastar tempo calculando menos imposto a pagar do que se pagar rápido mais imposto. Essa é a minha avaliação, mas deixa a sua opinião aí para cada um. Mas o que acontece? O investidor estrangeiro ele começa a pensar. O diferencial de juros vai cair, a economia americana está dando sinais de melhora. Lá no Brasil está saindo dinheiro, a única coisa que sustenta é o agro, a indústria está quebrada, talvez melhore com a reforma tributária, mas começa a valer lá em 2026, de forma progressiva até 2033, vai demorar muito mais para ter resultado. Será que eu vou continuar no Brasil? Se ele não continuar, fuga de dólares vai fazer com que o dólar dispare. Isso pode acontecer. Então, no curto prazo, dólar está caindo por conta de variáveis, de fundamentos muito variáveis e pouco basilares, que seria aumento do investimento direto, aumento da capacidade produtiva do Brasil. O grande mérito para a queda do dólar é simplesmente uma super safra do agro e nada muito mais forte, muito mais basilar. Dólar pode continuar caindo no curto prazo? Pode, mas para mim isso é só oportunidade e momento para aportar mais dinheiro no exterior. Meus mentorados, meus alunos já sabem desde o ano passado que eu estou aumentando a minha exposição no exterior com o passar do tempo, absolutamente todos os meses fazendo preço médio. Então se o dólar cair ainda mais, melhor para mim, porque eu vou continuar fazendo os meus aportes nesse período de tempo. Mas no futuro é inevitável. Querendo ou não, é dólar para cima, na minha avaliação, na minha visão, até porque o Brasil é muito independente da China. A China está com um problema demográfico, diminuindo a população, a China está com um problema imobiliário e a China não está conseguindo crescer tudo que se tinha de expectativa para esse ano aí. Os dados estão vindo bem piores do que o esperado e possivelmente, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, vai se envolver numa guerra por conta de Taiwan. Eles já estão com vários movimentos dando esse sinal de que eles podem se envolver em uma guerra efetivamente que pode acontecer entre China e Estados Unidos por conta de Taiwan, que eles querem fazer essa reunificação porque eles dizem que Taiwan é deles. E tem muito investidor feliz que as ações aqui no Brasil estão se valorizando, 10% em 2023, mas dá uma olhada na valorização das ações americanas neste ano, 19%, quase o dobro, e isso é só o começo, porque a economia americana recém está começando a virar, recém está começando a dar sinais de melhora, e isso pode ir muito além. Ou seja, na minha visão, a oportunidade de ouro que você tem aqui, existe uma oportunidade muito grande sim no mercado de ações? Sim, mas para mim a oportunidade maior ainda são nas anti-ações.
são em você investir no exterior, é em você montar sua Magari Internacional para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não só no Brasil, mas também no exterior, e você precisa se proteger, porque se a gente tiver uma grande alta do dólar por conta de uma fuga de dólares aqui do país, acabou o cenário de alta para as ações. Você precisa se preparar para esse acontecimento, isso realmente pode acontecer, e se você quer se preparar com mentoria, com apoio, com ferramentas, com suporte, o que você tem que fazer? Aproveitar essas últimas horas de inscrição na turma 25 do programa Investidor Sempre em Alta. Ressalto, você tem aqui um QR Code para você acessar. Se a página estiver no ar, a gente ainda tem vaga. Se ela sair do ar, acabou, a gente não tem mais o que fazer. O link também está aqui embaixo na descrição. Fica o convite para você conhecer todos os detalhes. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, toca em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.